Ó, gente, polinômio é uma matéria bem legal. Ela realmente, já vi questões bem chatinhas que deixam o cara desconfortável. Tem algumas assim que tu quase não acredita que vai dar para resolver. Eu fiz esse ano algumas questões de polinômio bem legais, bem interessantes. Mas assim, vamos, né? A gente tem que saber a base para poder ter chance de ficar ninja no negócio. Polinômio. Bom, nós vamos trabalhar aqui então um pouquinho de álgebra, vai ter letrinhas. E o que é um monômio? É um carinha de uma letrinha só, um elemento só, pode até estar elevado a algum expoente. Monômio. Se eu tiver duas partezinhas desse cara, já viram binômio, trinômio, e acima de 3 a gente já fala polinômio. Então, de maneira geral, um polinômio p de x, ele é escrito como? Um cara elevado a x na n, mais um outro número, vezes x na n menos 1, um expoente a menos, mais c vezes x na n menos 2, mais blá blá blá, até um último elemento, podemos chamar de f, seja, que não tem x, que é o chamado termo independente. Mas tu vê, quando a gente dá uma aula mais técnica e mostra isso, pode dar um desconforto. Então assim, vamos pegar um polinômio de segundo grau aqui para ver que não tem nada demais, ó. Já deu para perceber que o grau de um polinômio é, na verdade, o maior expoente do x. Sabe então que tem expoente 1, grau 1? Não. Como tem expoente 2, grau 2. Se aqui fosse 7, sétimo grau. Então o grau de um polinômio é o maior expoente a qual a variável está elevada. Além de saber o que é o grau de um polinômio, o aluno tem que conseguir calcular o valor do polinômio para um determinado x, né? Vamos pegar aqui um x pequenininho para não infartar, 4. Quem é p de 4? É só substituir o x por 4. Palavra de honra, já vi muitas questões que, apesar da roupagem ser difícil, o cara precisava só fazer uma substituição adequada. 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32, 3 vezes 4, 12, menos 1, p de 4 é igual a 44 menos 1, 43. Então é o valor numérico de um polinômio. Essa parte do livro vem assim, né? Valor numérico de um polinômio. Agora, começou a ficar melhor. A primeira coisa que eu acho que assim, é fundamental o aluno ter de polinômio, uma ferramenta muito importante, é como escrever um polinômio a partir de suas raízes. Escreva um polinômio com as raízes A, B e C. Como é que eu vou montar esse polinômio? Bem simples, cara. Para fabricar um polinômio com as raízes A, B e C, tu faz x menos A vezes x menos B vezes x menos C, e assim tu pode fazer um polinômio do grau que tu quiser com as raízes que tu quiser. Parece piada. Como assim, professor? Não entendi. Quer ver? Ó? Ache um polinômio com as raízes 1, 0 e menos 2. Vou fabricar um polinômio que tenha essas raízes. É só fazer x menos 1 vezes x menos 0 vezes x menos menos 2. Cuidado com aquele menos menos, hein? Isso aí tira um prêmio de muita gente, esse negócio. P de x é igual a x menos 1 vezes x menos 0 é x, vezes menos com menos, mais. Tu vê, ó, vai dar uma dorzinha de cabeça, x ao quadrado menos x, aqui foi tranquilo. Mais uma multiplicaçãozinha, x ao cubo, 2x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 2x. O polinômio ficou x ao cubo, mais x ao quadrado, menos 2x. Por que será que ficou de terceiro grau? Porque tem 3 raízes. Teorema fundamental da álgebra. O número de raízes de um polinômio é o grau do polinômio. Um polinômio de quinto grau tem 5 raízes. Um polinômio de milésimo grau tem 1000 raízes. Beleza? Cuidado, tá? Nem sempre as raízes são reais, podem ser raízes imaginárias. E aí a gente geralmente não trabalha com raízes imaginárias de polinômio no ensino médio. Ele sempre vai dar o valor do x. Às vezes ele pode, quer ver, ó? Ele poderia ter feito assim, ó, ocultar aquele cara ali e perguntar qual é o valor de K, sabendo que uma das raízes do polinômio é 1. Aí tu substituiria 1 ali. O que é a raiz do polinômio? É o valor que zera o polinômio. Igual a 0, e aí tu acha o K.
Então assim, ó, só para a gente terminar a discussão, eu vou te mostrar um exemplo para ficar mais claro. Esse foi o polinômio que a gente encontrou, né? A pergunta era, qual polinômio possui as seguintes raízes? Qual polinômio possui as seguintes raízes? 1, 0 e menos 2. O aluno já tem que entender que a raiz de um polinômio é o valor que zera ele. Eu montei um polinômio com a técnica que eu falei, ó, x menos uma raiz vezes x menos outra raiz. Vamos ver se realmente o 1, o 0 e o menos 2 zeram um polinômio? 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. 2 com menos 2, 0. Viu? 0. 0 vezes 0, 0. Menos 2. Menos 2 vezes menos 2, 4. Vezes menos 2, menos 8. Menos 2 vezes menos 2, 4. Menos 2 vezes menos 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 menos 8, yeah! Claro que não precisava nem conferir, né, gente? Se a gente for olhar para essa expressão, quem é que zera esse cara aqui? 1. Se zerar, multiplica, dá 0. Quem é que zera esse cara aqui? O 0. Quem é que zera esse cara aqui? O menos 2. Por isso que essa técnica é óbvia. Claro que se eu botar aqui, isso aqui dá 0. E 0 vezes qualquer coisa dá 0. Essa técnica de fabricar um polinômio com as raízes é muito importante. Já vi precisar demais do vestibular nisso. E aí tu perguntou, professor, ele sempre vai dar o valor do x ou ele sempre vai dar o polinômio completo? Não. Uma questão clássica de polinômio é aquela que eu tinha levantado anteriormente. Ele fabricou lá na casa dele, escondidinho, o professor polinômio, aí ele vai lá e fala assim, sabendo que o polinômio possui uma raiz igual a 1, determine o valor de K. O aluno tem que saber que a raiz de um polinômio é o valor que eu boto no x e torna o polinômio igual a 0. Ou seja, o que ele está me dizendo é que P de 1 é 0. Quando eu boto 1 no x, torna o polinômio 0. Quer dizer que quando aqui for 1, isso dá 0. 0 é igual a 1 ao cubo mais 1 ao quadrado mais K vezes 1. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, K vezes 1. 1 mais 1 é 2, passa para o outro lado, menos 2. De fato, né? Olha lá. Beleza? Então, essa é uma questão clássica de polinômio. Se fosse outro número ali em vez do 1. Se eu tivesse qual número? Sei lá, 5. Pois é, aí vai dar um polinômio diferente. Se for um desses 3 números que eu fabriquei, vai dar um menos 2. Isso é que é legal, né, cara? Pode botar 1, 0 ou menos 2 no x, faz a conta, dá o mesmo resultado. Certo? Agora, se botar um outro número que não é uma das raízes projetadas, vai dar um outro número porque não é o mesmo polinômio. Certo? Show de bola. Outra coisa que é importante, talvez eu acho que é a parte mais delicada. Operar os polinômios. Soma, subtração, multiplicação e divisão de polinômios. É isso que é o ponto alto mesmo. Então aqui foi só mais uma introduçãozinha, um exemplozinho. Mas vamos lá, vamos trabalhar agora operações com polinômios. Imagina o polinômio A, 2x ao quadrado menos 3x mais 5. O polinômio B, 3x ao cubo mais 5x. O que é o polinômio A menos 2b? Isso é clássica também. O que é? O A é aquilo ali. 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Menos 2 vezes. Quem é o polinômio B? 3x ao cubo mais 5x. 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Propriedade distributiva. Menos 6x ao cubo menos 10x. Somos semelhantes. Por elegância, vamos colocar primeiro o cara x ao cubo, depois o cara com x ao quadrado. Menos 3x com menos 10x, menos 13x, mais 5. Tá aqui, achei quanto é A menos 2b. Pô, fala sério, né? O nome é feio. O aspecto é feio, mas a ideia é simplória. Somar ou subtrair polinômios é simplesmente somar os termos semelhantes de cada polinômio. X ao cubo tu soma com x ao cubo, x ao quadrado tu soma com x ao quadrado. Multiplicar o polinômio por um número real
real? É só multiplicar, chuveirinho. Aí se for subtração de polinômio, na verdade o que vai acontecer na subtração de polinômio é que tu vai usar o menos 1 multiplicando, né? Vai trocar o sinal do polinômio, de um deles, certo? Então não mudou nada. Então isso aqui também não é o problema. Multiplicação. De certa forma eu estava fazendo multiplicação de polinômio naquele exercício anterior, né? Naquela ideia anterior. Então a encrenca mesmo é divisão. Divisão de polinômio, embora a gente ensine isso no 8º ano, né? Na antiga 7ª série, não sei se vocês tiveram o ano série, na antiga 7ª série, a gente ensinava isso meio assim no 3º bimestre, rapidinho. Como a maioria das crianças não pegava, então botava só uma questãozinha na prova para ninguém se arrombar e passava por cima. Mas é importante, cara, desde novinho a gente trabalhar polinômio com essa gurizada. Então vamos dar uma olhada na parte alta então da matéria, divisão de polinômio. Cara, a chance do cara entender a divisão de polinômio é de saber um pouco da divisão de número, né? Porque o processo é idêntico. Vamos fazer uma divisão bem boba e vamos raciocinar sobre o processo de divisão? 13 dividido por 2. Eu procuro um número que multiplicado por 2 dê 13, eu não vou achar. 2 vezes 6, 12. Tu subtrai, sobra 1. Esse é o famoso resto. Esse é o famoso quociente. Resto. Divisor. Dividendo. Temos que saber esses detalhes porque às vezes a questão de polinômio chama por esses nomes. Então se a gente não souber o nome, a gente não sabe o que ele está falando. O que é que a gente chama de equação fundamental da divisão? É o processo que faz a prova real disso. O resto somado com o divisor multiplicado pelo quociente tem que dar o dividendo. Concorda comigo? Fiz a prova real. Como é que ficaria genericamente isso? Vamos generalizar esse estudo que a gente fez. Vou chamar esse cara de dividendo. Vou chamar esse cara de divisor assim. Por que de x? Para não virar polinômios. Certo? Não vai ser mais númerozinho, vai ser aquelas triponas lá no lugar dos caras. Não tem problema nenhum. Não vai mudar a ideia. Não vai mudar. Aqui é o que de x, de quociente. E depois vai sobrar um cara que eu vou chamar de r de x. Como é que ficaria essa continha aqui generalizada? Vamos ver. R de x, aceitam? Mais quem vezes quem? Dzinho de x multiplicado por q de x é igual ao dzão de x. Essa é a equação fundamental da divisão de polinômios. Muitos problemas são resolvidos só de usar essa ideia. Sabendo que o polinômio tal foi dividido pelo polinômio tal e gerou o resto tal, determine q de x sabendo que, na verdade é só pegar essa expressão. E outra, tu acha que eu imaginei que ia me perguntar de polinômio? Tu acha que se alguém perguntar na rua, qual é a expressão geral dos polinômios? Eu vou, não sei, tem um papel aí, eu vou perguntar para o cara, ou deixa eu pensar um pouquinho. Ou seja, eu sei dividir. Aí eu vou lá, faço uma divisão, resto é fácil, divisor porque é o cara que divide, quociente, esse aqui eu só lembro por eliminação, que é o dividendo. Se o cara me perguntar, o que é esse dividendo? Eu vou amarelar, eu tenho que lembrar quem são os outros, tu vê, eu estou até dando aula. Mas tudo é um processo de tu, entender o que está acontecendo. Eu sei fazer a prova real disso, cara? Eu sei que, ainda mais com um número bobo desse, que esse vezes esse dá 12 somado com esse daquele. Eu faço isso. Dou nomezinho pros caras, e aí como de uma situação boba para ficar. Aí, claro, depois que faz isso 5, 6 vezes, aí tudo bem, de repente até sai automático, Mas não precisa ter aquilo decorado, precisa entender o processo de divisão. Cara, eu juro para você, gente, dividir polinômios é fazer isso. É fazer isso. Aliás, quando a gente diz que um número é divisor do outro, o que significa isso? O que é ser divisor? É que o resto dá quanto? 5 é divisível por 2, ou 2 é divisor de 5? Não, porque tem resto. Isso, obrigado. Então, um número que é divisor do outro é porque na divisão o resto é 0.
Um polinômio, se é divisor do outro, é porque o resto é zero. Beleza? Então, se o cara é divisível pelo outro, resto zero. Tem uma questão aqui, ó. Se um sujeito é divisível pelo outro, ou se um sujeito é divisor do outro, temos que esperar resto zero. Beleza? Eu vou fazer um exemplozinho e vou matar essa tua questão. Beleza? Olha só como é que eu crio um polinômio legal de dividir para a galera. Para começar, eu vou lá e na minha mente penso lá uma coisa bem boba, 2x menos 3. E um outro, uma coisinha tosquinha dessa assim, x mais 1. Aí eu vou lá e multiplico um pelo outro. 2x ao quadrado mais 2x menos 3x menos 3. 2x ao quadrado menos x menos 3. Aí eu boto na prova uma gurizada. Quanto é que é isso dividido por aquilo? Eu já sei que a resposta é essa, entendeu? Eles nem sonham. Eu sei que é isso a resposta, mas eu deixo isso bem longe deles. Certo? Tu viu? Ué, dividir não é vontade de multiplicar? Eu multiplico dois caras e divido o resultado dessa multiplicação por um dos outros elementos. Quem vai sobrar é o outro sujeito. Né? A gente faz o contrário em casa. Aí vamos ver como é que vai fazer então a divisão. Gente, presta atenção para tu ver. Esse é um dos métodos, tá? Esse é um dos métodos, o método de Euclides. Tem outros métodos de divisão. Sinceramente, eu acho isso mais lógico, porque é aquilo ali que a gente sempre fez. Quer ver? 2x ao quadrado dividido por 2x. Se tu não conseguir fazer de cabeça, tu faz no cantinho, pô. Número divide número, letra divide letra. Deu x. Tu multiplica esse por esse, dá 2x ao quadrado. Quando vem pra cá, a gente não vai subtrair? Por isso que troca o sinal. Troca o sinal para na hora que a gente for somar, a gente não esquecer de fazer a subtração, na verdade. Esse multiplica esse também. Menos 3x, vem pra cá como? Mais 3x com o sinal trocado, porque nós iríamos subtrair. Subtrai e continua normal, até acabar. Claro, senão eu fiz a escolha errada, certo? Ou então não é divisível, ou nem dá para dividir. Esse menos esse deu zero, obrigado, amigo. Menos x mais 3x, 2x menos 3. 2x menos 3 dividido por 2x menos 3, claro que é 1. Dá menos 2x, multiplica, dá menos 3, vem pra cá, mais 3. Tá vendo que eu estou trocando o sinal daqui pra cá? É por causa da subtração. Olha que bonitinho, a gente faz assim para o cruzado ficar feliz, bota uma linguinha. Mas esse Certo? você tem que fazer com mais x mais 1. Não, foi porque quando eu criei esse cara, eu usei o x mais 1, né? Se eu tivesse usado o x menos 2, aqui teria que vir menos 2. Foi uma coincidência ter dado redondinho assim. Beleza? Boa pergunta. Porque assim, não adianta pegar uma questão do mal já, né? Vamos fazer um bem básico para entender o processo, aí vamos apimentando as questões. Vamos fazer uma...